Flamengo aí, mais uma vez aí um videozinho sobre o nosso malvadão aí, a galera do Jogo Aberto, por Renata Fã, Cicinho, dando a opinião sobre o Pedro aí, a respeito do Fla-Flu do final de semana. Deixa o seu like aí, se inscreve para estar apoiando. Temos o Vene Casagrande também falando que tem clube europeu de olho nos jogadores do Flamengo. Beleza? Tamo junto, é nóis, saudações e bora acompanhar. Malas prontas e, enfim, negócio fechado. Carrascal desembarca no Rio de Janeiro neste final de semana para ser o primeiro reforço do Flamengo na janela de transferências. Depois de algumas semanas em negociação, o acordo foi fechado de ontem. O meia colombiano de 27 anos vai custar 77 milhões e meio de reais aos cofres rubro-negros. O Flamengo tentava a contratação desde antes da Copa do Mundo de Clubes. Mas o alto valor pedido pelo Dínamo de Moscou, 90 milhões de reais, atrasou o acerto. Cria do Milionários, Carrascal se destacou na passagem pelo River Plate, conquistando o Campeonato Argentino e a Recopa Sul-Americana. Em 2022, foi atuar no futebol russo, primeiro com passagem pelo CSKA, antes de se transferir para o Dínamo de Moscou. Desde 2015, o meia é constantemente convocado para a seleção colombiana. Com o meio de campo renovado, a diretoria agora busca um reforço para o ataque. O interesse em Tati Castellanos esfriou, depois que a Lazio disse que o jogador argentino, que é um dos destaques do time, não está à venda. Pensando no clássico do próximo domingo, Felipe Luiz tem um problema no ataque. Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A solução pode ser caseira. Pedro segue os treinamentos desde que ficou fora das duas últimas listas de relacionados por opção do treinador. A novela começou no último sábado com o corte do atacante para a partida contra o São Paulo. Pedro vem apresentando baixo desempenho nos treinamentos e alega estar sendo desvalorizado no clube. Um membro da diretoria teria dito que gostaria de vender o atacante por 15 milhões de euros. Esse foi o principal assunto no noticiário rubro-negro essa semana. Mas após a derrota para o Santos por 1-0, Felipe Luiz disse ser caso superado. Resta saber se o camisa 9 enfrenta o Fluminense. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois botar e poder pra jogar agora, tem jeito não. Tá, mas e aí, Pedro vai ou não vai pro clássico? Quem se manifesta? Ninguém falou nada do treino. Eu levaria. Como foi o treinamento dele, ninguém falou nada, né? E nem o GPS. O GPS, tem que ver o GPS dele foi parar. Tem uns aí que levam você lá, não sei pra onde. Você quer ir pra casa, ele te leva pra outros lugares, né? Exatamente. É difícil, viu? Eu acho que ainda ele não vai levar. Não? Uma opinião. Até mesmo Nem no banco? Até mesmo para ter ter uma sequência, como ele fala, de treinamentos bons, para depois sim ele retornar aí para a equipe. Mas será que o Fluminense, como é esse time do Pedro, será que não tem aquele negócio da lei do ex? Será que não é o momento certo? Até pro Pedro, porque o Felipe Luiz, pelo que a gente entendeu, ele quer uma resposta do Pedro, em campo, fazendo gols, aparecendo e podendo, inclusive, receber a posição de titular no time. Agora, Cicinho, uma hora ele vai ter que voltar, vai ter que mostrar que é o Pedro que todo mundo conhece. Nada melhor que um clássico. Exatamente. E assim, Renata, você tem que colocar também o jogador não está reclamando que não está jogando, coloca ele para jogar. E outra, nós estamos falando de um jogador como o Pedro, que joga em qualquer equipe do futebol brasileiro. Então é uma grande oportunidade também. Você colocar o cara, vai ser impossível o Pedro entrar e não correr. Pelo menos correr ele vai. Então assim, depois dessa treta aí, se o Pedro entrar, não mostrar em campo, não tem como ficar do lado dele não, filho. Não vem em campo. O jogador corresponde, tem que responder em campo. Não ficar mandando notinha aí, não. Sou Felipe Luiz, transfiro também um pouco de responsabilidade colocando o Pedro. Porque se não coloca, se não convoca, e o Flamengo vai e perde, a pressão para ele Isso é crise, Cicinho?
Crise, se perder pro Fluminense, lógico Vai que ter, é. você acha? Um clássico, toda essa confusão. Fala que tá resolvido, mas não tá resolvido. Se tivesse resolvido, teria convocado pelo menos o cara. Primeiro time a ser eliminado do campeonato de clubes, Flamengo, brasileiro. Não ganhou do Santos, perdeu de 1-0, uma camaradagem com o Neymar também, né? Todo mundo parece que idolatrando o Neymar, até o Felipe Luiz, coisa meio estranha, enfim, mas ok. E agora tem esse clássico, se não ganhar do Fluminense, a batata vai assar. E eu acho que é melhor já colocar o Pedro logo, já deixa ele ter responsabilidade em campo. Felipe, diz, e aí, o que você quer? Você quer jogar? Joga e jogue bem. Verdade, o Flamengo na volta só ganhou do São Paulo. São Paulo mortinho. Mortinho, São Paulo só. Voltou, ganhou do São Paulo. Mas ganhar do São Paulo Então, achou que era parâmetro, não é. É que o São Paulo tava nessa questão da ressaca. Duas do partidas, Mundial. Tava zoar, 40 né? dias. Mas até aquele jogo do São Paulo, nós falávamos aqui, quem vai conseguir parar o Flamengo? O Santos parou. Sim. Verdade. Santos parou E com isso o Neymar. pode ser uma esperança para outros. Você tem o Neymar lá no sub, meu lá. Se tiver, você vence o Flamengo nessas Tem o Alan competições. Patrick, rapaz. E olha que o Lampa. Neymar só nasce a cada 100 anos, mais ou menos. Renato, se a gente for analisar, só concluindo aqui, se a gente for analisar, o Flamengo, somente ele pode se parar exatamente com essas confusões. Exatamente, mano. Só o Flamengo pode se parar com essas confusões. Cicinho disse tudo, galera. E temos aqui, mano, o Vene Casagrande falando a respeito também do Malvadão. Tem time europeu de olho em jogadores do Malvadão, galera. Vamos acompanhar aqui. Vamos aqui, ó. Abre o olho. No domingo, no Fla-Flu, com o Bruno Henrique suspenso, coloca o Alaciano, não vai me inventar de colocar o Juninho. Vamos, Felipe Luiz, se ajuda, me ajuda a te ajudar. Abre o olho pra garotada. A garotada tá pedindo Juninho, passagem. Né? O primeiro tempo do Flamengo, repito, nesse sub-20 contra o Bayer Leverkusen, foi uma amostra disso. Ah, mas é pré-temporada para o time alemão. E daí? E daí? Os garotos estão jogando muita bola. O Matheus Gonçalves está jogando muita bola. Precisa de mais oportunidade. E por falar em Matheus Gonçalves, o Olympiacos de olho nele. O Olympiacos está de olho nele, ó, já há um tempão. Sabe desde quando? Desde a final do Mundial Sub-20, que o Matheus Gonçalves jogou contra o próprio Olympiacos. O dono do Olympiacos estava lá assistindo no Maracanã, em um dos camarotes. E gosta de jogador, ó. E o dono do Olympiacos tem uma relação extremamente próxima com o empresário dele, Juliano Bertolucci. E aí o Flamengo vai, entre aspas, perder um jogador desse? Não pode perder um jogador desse. Outro clube europeu que está de olho no jogador do Flamengo é o Porto, que está interessado no lateral direito, Daniel Salles, o lateral de 19 anos, inclusive é um bom lateral, tem recebido propostas do clube português, segundo a imprensa portuguesa. É um bom lateral, hein? Daniel Salles. E vou te falar, para lateral, acho que a safra é muito boa, cara, muito boa mesmo. O Flamengo tem um lateral, hoje, por exemplo, no primeiro tempo, o Flamengo jogou com, se eu não me engano, o Gustavo. Cara, lateral direito improvisado na esquerda, fez um cruzamento com a esquerda. Gente, assim, o Flamengo está muito bem servido de lateral. A safra é muito boa, o Daniel Salles é um bom jogador. E por falar em jogador cria da base, Vitor Hugo. Pois é, existia aí a indefinição se ele seria utilizado ou não. Ele quase foi cedido ao Famalicão, mas em cima da hora o Flamengo recuou por conta da repercussão negativa. E agora o departamento de futebol, na figura de José Boto, definiu que irá reintegrá-lo. Isso não quer dizer que ele continuará no Flamengo. Ele vai continuar treinando, fica à disposição do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz quiser utilizá-lo, ótimo. Mas, se o Flamengo receber uma proposta, a ideia é emprestá-lo, sim. O Flamengo não tem desejo de ficar com ele, ó, quero ficar com o Vitor Hugo. Não, é porque não tem proposta, e aí o Flamengo não tem o que fazer, vai reintegrá-lo. Até mesmo para ele continuar treinando e assim, em algum momento, caso necessite, ele ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Ó, galera, Rodrigo Lopes, empresário, principal empresário aí do Carrascal, Jorge Carrascal, jogador que está próximo de ser reforço do Flamengo, mas ainda não está concretizada a negociação. E o próprio Rodrigo Lopes, eu falei com ele também, e ele falou, Vene, não tem nada certo ainda, tá? Os clubes avançaram, tá próximo, foi exatamente o que você disse, no caso eu falei para ele o que eu comentei aqui no vídeo, que o Flamengo mudou a proposta e o Dínamo se mostrou, digamos,
aberta a receber a dar ok a essa nova proposta do Flamengo na forma de pagamento. E o Rodrigo Lopes ele deu uma entrevista à imprensa russa falando sobre a negociação. Abre aspas para o agente. A negociação para a transferência de Carrascal ao Flamengo está na fase final. Os clubes estão trabalhando na documentação. É difícil falar em prazos exatos, mas espero que tudo seja concluído até o fim de semana. No jogo de hoje, Jorge certeza não jogará. Então, e aí ele foi e complementou. Não dá para dizer que está certa a negociação, e a entrevista foi para o repórter do Sport 24. Tá aí, só dando os devidos créditos à imprensa russa. Mano, então é isso aí. Mais um cortezinho aí da imprensa já falando do clássico do Fla-Flu de domingo, tá? O jogo do Flamengo e do Fluminense vai ser às 7h30 da noite no Maracanã. Bom, o Flamengo precisa recuperar, né? O Cruzeiro aí assumiu a liderança, o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo se complica demais em jogo besta, pô. Deveria ter ganhado do Santos. Mas enfim, não vamos ganhar todas. Espero que essa seja a primeira e a última vez que o Flamengo perca. E que dessa vez o Flamengo vai rumo ao título do Brasileirão. Beleza? Se inscreva no canal, deixa o seu like, tamo junto e saudações!